Peixudos! Beleza? Eu sou o Cauê, bem-vindos de volta ao Vem Pro Peixão maravilhoso. Falar pelo menos de alguma coisa que traz esperança para este povo sofrido que é o Santista. Difícil demais, né? Queria falar para vocês, acabei de ver a coletiva quentinha de Paulo Turra, fazer um vídeo aqui maravilhoso para vocês, pra gente fazer aquela resenha marota, delícia. Ouvir a opinião de vocês, como vocês também são torcedores, veem jogos, é muito importante a gente estar conversando, né? Desabafando às vezes, né? Mas principalmente conversar, cara, trocar ideias. Não é porque eu tenho uma opinião, eu não quero formar a sua ideia, eu quero te falar a minha e ver se faz sentido para você. E às vezes uma coisa que, de uma ideia central, você tirar algumas partes, ou às vezes até uma grande parte, e me elucidar no seu argumento, é uma coisa muito legal, muito saudável, né? Para quem está disposto a conversar, né? Pros haters da vida aí, a gente só manda um pequeno joinha. Vai viver, meu filho, tu tá precisando dar uma sapecada, né? Tu não tá sapecando ou não tá fazendo outras coisas, né? Mas enfim, vamos lá. Feliz demais, eu achei muito legal a coletiva do Paulo Turra. Traz uma nova esperança, nova comissão, uma outra esperança, né? Principalmente desse cansaço que tava com o Daír, mais do mesmo. Sem variações táticas. O técnico que mais teve tempo para trás. Bom, mas enfim, não quero mais falar de porra de maionese, não. Que se foda esse boy, cara. O cara que não tem leitura nem pra saber se fez um bom trabalho, se estava fazendo, ou pra pelo menos falar, ó, não estou conseguindo aplicar, não tá dando resultado, não só resultado de jogos, tipo, ganhei o jogo, mas tipo assim, não tava o Santos produzindo, nem a defesa é um número meio maquiado, né, porque não adianta nada você perder de 1-0, derrota é derrota, né? Enfim, deixa ele pra lá. Paulo Turra representado. Vou falar alguns tópicos, né, que eu anotei, achei interessante trazer aqui para vocês da entrevista coletiva. Depois eu tenho teve um cara no Twitter que o Edu me mandou, que eu realmente achei muito interessante a análise dele sobre o momento atual do Santos e o que o Turra pode fazer. Eu achei muito interessante. E aí eu vou discutir com vocês, vou lendo o que ele escreveu, vou dar os créditos para ele, tudo bonitinho, tá? Então vamos lá, primeira parte do que eu achei mais legal os tópicos, né? Ele falou em estado de urgência, o Santos precisa ter urgência de voltar a competir, porque é nítido e notório que estavam de má vontade, no mínimo, alguns jogadores, né? De não querer correr tudo errado. Jogador pegava a bola e ficava muito espaçado, então você não vê se aproximação, os caras se desmarcando. Eu já vi muito isso, principalmente quem vai no estádio sabe que isso acontece. Às vezes o jogador, quando não quer jogar bola, ele fica desmarcado, ele fica atrás do defensor do clube adversário. Eu vi o Ganso fazer isso em loco, eu vi Lucas Lima fazer isso, ó, só não dá opção de passe. E você sabe que o teu companheiro não tem passe de quebra-linha, então não vai construir nada. Infelizmente a gente sabe que, principalmente quem assiste os jogos, que eu sei que você aí do outro lado assiste também, teve essa percepção. Então esse senso de urgência de bater o pau na mesa e falar vamos lá, precisa ter. Eu achei legal, ele já chegou falando isso, e é o que nós estávamos precisando. Senso de urgência para resolver as coisas. O segundo tópico, que ele falou da intensidade e da competitividade. Intensidade, o que é? Você ser intenso nos jogos. Não é você marcar um gol e sentar no resultado. Não é você sofrer um gol e sentar na derrota. E o Santos está fazendo isso. Está faltando intensidade e competitividade. O Santos não está competindo. A mentalidade coletiva desse elenco ela é extremamente frágil. Isso vindo de 3 anos de muitos trabalhos. Teve muita coisa complicada que passou no Santos, né? Isso que eu digo de filosofia de trabalho. Nós tivemos Olan, teve Diniz, que estava começando, foi muito cabeça dura, saiu, Olan que
a não ser o que aconteceu até hoje, a gente estouraram o foguete, o cara quis sair, umas coisas meio estranhas, entendeu? Aí teve Lisca, aí teve Carille com super reativo, a gente teve uma mistura de trabalhos muito grande e assim que realmente impactou não só o nosso estilo de futebol que a gente sempre gostou, mas também na mentalidade de muitos jogadores. Então jogadores que eu acho que não deveriam ser líderes de elenco são líderes e tem mais voz do que um João Paulo, um Alisson, entendeu? Então ele falou disso também, eu já vou falar. Essa intensidade e competitividade tá faltando demais, ele já chegou falando isso. Achei ele muito bom também. Falou de reforços. O Santos realmente precisa se reforçar. Não falou exatamente onde vai reforçar, mas que precisa de reforço. Mas isso é óbvio, né? A gente já acaba de perder 2 laterais. Aí eu não sei se... Eu acho que a gente perdeu um lateral, porque o Natan tava sobrando essa história. Acreditava no Natan, que tem potencial, mas realmente ele conseguiu minar a passagem dele no Santos, né, Natan? Lazarento. Enfim, e aí tem o Lucas Pires, que é uma tristeza. Espero que o Lucas Pires bote a cabeça no lugar e seja muito humilde, porque ele precisa voltar ao Santos. Pode, às vezes, não ser como titular. Vou torcer pro Kevson jogar no lugar dele bastante, que é um menino aí que tá na base. Pelos jogos que eu vi na base, também é muito promissor. Mas, enfim, precisaria até contratar para não ir colocando assim, por mais que eu acredite que não existe, acho que já falei algumas vezes aqui, queimar jogadores, né? O jogador tá pronto, ele tá pronto, né? Enfim. Falou de reforços, que vai precisar. Falou que o grupo tá inchado, aí eu captei uma coisa interessante, né? Ele já chegou falando que o grupo está inchado, ou seja, um adjetivo ruim, assim, né? Grupo inchado quer dizer que alguém vai rodar nessa história. Tem muito jogador... E muito jogador que não joga fazendo parte do elenco. Isso não é bom. Jogador demais, o que acontece? Fica um grupo muito inchado, muito difícil você gerir um grupo muito grande de jogadores, né? Acaba dando 1, 2 panelinhas. Eu acho que a gente está sofrendo disso há muito tempo. Precisa fechar nos jogadores mesmo que vão participar mesmo. Ele foi perguntado sobre a questão do DNA, né? O nosso DNA inofensivo, né? Que nós queremos resgatar o nosso DNA ofensivo. E ele deu uma resposta mais emblemática, né? Ele falou de equilíbrio tático. E para quem viu o Atlético Paranaense, pôde constatar que é uma equipe que realmente ela era bem equilibrada. Sabia defender, mas também sabia atacar muito bem. Então, eu gostei. Eu acho que pro momento é o que a gente precisa. Não adianta a gente querer atacar, por mais que a gente tenha jogadores muito interessantes de frente, não é pro Santos estar onde está, com jogadores tipo Marcos Leonardo, Soteldo, o próprio David aí chegando, o Ângelo, tem o Miguelito, o Lucas Lima, por mais que eu não acho que ele é uma grande solução, ele compõe bem o elenco, ele não deveria jogar sozinho ou ser um titular absoluto, né? Por mais que eu acho que ele tá rendendo muito acima do que a gente imaginou, né, e do que ele mostrou todos esses anos fora. Nós temos jogadores, sim, mas precisa encontrar esse equilíbrio, criar uma proposta de jogo que os blocos do campo funcionem, né? Não fique uma coisa tão dividida como tá, né? Ele falou também o que eu gostei demais. Eu só gostei do que ele falou na entrevista. Gostei muito. Mas também eu gostei muito do Lisca, então vamos esperar, né, galera? Potencializar características. Mas o Odair também falou isso, eu me lembro bem. E foi isso que me deixou feliz. Não adianta você criar um 4-3-3 onde você isola os pontas, aí o ponta... Eu lembro muito disso com o Ângelo Solteiro, tinha que driblar 1, 2, às vezes driblava 3 jogadores e ainda não tinha opção de passe. Ou estava driblando no lugar errado. O Santos ficava isolado os pontas lá na extremidade das pontas. Às vezes o cara driblava 1, 2 caras e não tinha opção, tinha que cruzar. Ou jogar a bola direto para a área. Praticamente não tínhamos triangulações, muito pouco, muito pouco. Tanto é que foi um dos clubes que menos chuta no campeonato, né? Falou de variações táticas, ele foi perguntado se ele tinha uma formação tática ideal, ele falou que não. Vamos ver se isso vai funcionar na prática.
Porque hoje 4-3-3, 3-5-2, 4-1-4-1 também, que ele gostava de jogar no Atlético. 4-2-3-1 também, né? Vamos ver se isso vai se cumprir na tática. Vamos ver se isso vai se cumprir na prática. Eita, deu uma enrolada na língua aqui, Incendiar o vestiário, que é o último tópico. Foi perguntado pra ele como ele encontrou, foi uma das últimas perguntas, como ele encontrou o vestiário do Santos, cara, e ele simplesmente se negou a responder. Por quê? Óbvio, se ele já não quis responder, óbvio como tá. Derrota, tristeza, jogadores apáticos. Eu acho que assim, tristeza nem tanto, porque quando você encontra um elenco triste, você fala, não, você tá triste, mas vocês são bons, vamos recuperar. Eu acho que ele deve ter encontrado um elenco apático, um elenco onde derrota já não é mais uma coisa tão abominável assim. Pô, perdi. Ah, tá bom, vamos jogando aqui, estamos recebendo salário. Ah, tá atrasando um pouco, mas o Santos logo paga também, tranquilo. Então eu acho que ele falou em incendiar o vestiário justamente por causa disso. O Santos tem que viver as derrotas, mas também tem que viver as vitórias, e só tava vivendo a derrota. Até quando ganhava, já ficava logo no jogo seguinte já com medo de derrota. Então eu achei interessante a apresentação dele, eu gostei, mas como eu disse para vocês, né? Gostei do Lisca também, gostei da apresentação de muitos técnicos, né? Eles falam muito bem, a gente precisa ver na prática, né? A gente está muito cansado de ficar acreditando, e chega na prática, a gente viu as desculpas que eram usadas, né? Não tem tempo de treinar, porque é muito difícil, porque a gente tem que trabalhar, tá sempre trabalhando. Eu nunca vi um trabalho onde, tipo assim, você não chuta, aí você identificou que precisa chutar, e você continua chutando, e as desculpas viram um eterno looping de desculpas, né? Enfim, maionese que vai pra puta que pariu. Enfim, vamos lá. Esse usuário do Twitter aqui, o 14 ponto, né? 14 numeral ponto. Só arroba dele é a seguinte, arroba o minúsculo 14 fut, F-O-U-T. Bota aí, Cascão. O Edu que me passou, achei bem interessante. Ele tá falando aqui, eu vou lendo pra vocês, a gente vai comentando, né? Eu quero que vocês vão dizendo também depois o que vocês acham. Então, caso o Odair não siga, que é o que eu acho que acontecerá, mais cedo ou mais tarde, tem um treinador brasileiro que eu adoraria de ver no Santos, antes do Turra ser contratado. Mas primeiro, existem alguns pontos a serem abordados. Aí ele vai continuando nos tweets, né? O Santos tem dois grandes problemas atuais. Primeira fase da construção, que quer defender o espaço entre as linhas, né? É muito dificultoso mesmo. Eu não acho que a culpa seja toda do treinador. Os volantes do Santos, com exceção de Camacho e Sandri, têm uma enorme falta de intenção nas ações em primeira fase de construção. Estão ali por estar, passam por passar e se perfilam por perfilar. Cara, eu não concordo, porque o Sandri viveu machucado, mas ele vai falar aqui, né? Mas o Camacho, cara, enfim. E o problema é que Camacho gera mais problemas que soluções. Quando joga. E Sandri convive com um mar sem fim de lesões. Exatamente. Uma tristeza, né? Eu acho que o Sandri, se ele não tivesse tomado aquele cotovelada criminosa, né? Do Margalzão. Olha, puta que pariu. O moleque, você viu que ele tá ficou até com cicatriz aí. Tá voltando agora. Puta. Eu acho que o Sandri tinha começado bem esse ano, cara. Eu acho que a gente podia estar com mais opção, né? O Sandri, o Dodi, enfim. Sem contar que o Santos perdeu seus zagueiros construtores de 2 anos para cá. Luan Pérez, o Wagner Palha e o Kaique foram vendidos, e Barros está com problemas sérios na justiça. E para fechar a tampa do caixão, o João Paulo não é muito bom com os pés. De fato é verdade. Por mais que o Wagner... o Palha esteja hoje na Série B e tudo, eles até sabia sair jogando, mas agora o Luan Pérez, o Veríssimo, o Kaique, por mais que o Kaique falavam muito mal dele, mas um moleque de 17 anos, cara, ele já era muito bom. E só de pensar que hoje a gente podia ter o Jair, que machucou, que poderia estar vindo, mais o Kaique, cara, a gente podia estar um time assim um pouco mais tranquilo, né? Nessa parte da defesa tinha jogadores mais promissores para trabalhar.
Enfim, paciência. Ser um time ruim na primeira fase de construção afeta diretamente a maneira com a qual a equipe ataca. O ataque do Santos está limitado a contra-ataques e construções a partir de segundas jogadas, o que gera um volume de ataques de qualidade, um volume baixo, aliás. Isso é verdade, né? Quando você não consegue, o goleiro não consegue sair jogando, ou você vê a dificuldade que tem o Messias e o Joaquim para sair jogando, é uma tristeza enorme. Sobre o problema defensivo, é simples e complicado ao mesmo tempo. O Santos se defende bem, na teoria. O time ataca em bloco médio-alto utilizando 4-4-2, clássico como estrutura. A intenção é sempre forçar a saída do adversário pelas laterais do campo. Os atacantes cortam a linha de passe do goleiro, zagueiros, ao meio e forçam a saída pelos laterais. Os volantes do Santos saltam sempre que a primeira linha de pressão é vencida e o rival consegue conectar o meio. Já os laterais saltam sobre os extremos quando recebem de costas. Rapaz, o cara é cirúrgico aqui. E é isso mesmo que acontece. O problema é que os zagueiros do Santos, especialmente Messias e Luiz Felipe, têm uma leitura bem ruim de quando saltam para fazer a cobertura dos volantes. Ou seja, o espaço entre a segunda e a última linha fica bem exposto e explorável, pois os zagueiros concedem tempo para girar. É a lentidão, não só a lentidão física do cara ser mais lento. Isso não é problema para zagueiro. O zagueiro mais lento, ele tem que compensar com leitura do jogo. Já dizia Paolo Maldini, para quem não conhece, né? Zagueiro ídolo grandíssimo do Milan. Se eu tiver que dar um bote em um atacante, eu já perdi o lance. O que ele queria dizer? Ele queria dizer que se ele tem que já dar um bote no atacante, significa que ele não teve a leitura, o estudo ou o talento, porque você saber marcar muitas vezes é um talento, técnico tem, mas a leitura do cara na hora do jogo tem que ser diferente, né? Lógico, que infelicidade, tô comparando o Paolo Maldini, um dos melhores zagueiros que eu já vi jogar, jogou até 40 anos no Milan, com o Camacho, com o Messias e o Luiz Felipe, né? Mas enfim, mas é exatamente isso, se ele é lento e já dá espaço para o cara fazer, já era. Já tem para passar, já dá para fazer qualquer coisa, né? Enfim, o Paulo Turra tem 2 pontos fortes em suas ideias, que na teoria ajudariam a corrigir os problemas do Santos. Saída sustentada, ou seja, sair legal, né? De trás, jogando bonitinho. Variação maior nos sistemas defensivos. O primeiro ponto é simples. O Paulo Turra gosta de acumular muitos homens na primeira fase de construção. Normalmente são 5 a 6. E de fato, pouco importa se não há intencionalidade dos volantes ou capacidade de condução dos zagueiros. Mas acredito que uma contratação basta para resolver isso. Realmente a gente precisa de um zagueiro que saiba dar passes melhores. Era o Bauerman. Infelizmente, saiu o Bauerman e acabou. O Bauerman tinha esse talento de sair jogando, errou algumas vezes sim, mas muito poucas. Ele estava vindo uma crescente, uma pena que encerrou sua carreira no Santos Futebol Clube. Paulo Turra contou com o Fernandinho, que é elite nessas situações, pois sabe fixar atacantes e liberar o corredor para condução dos zagueiros, sabe jogar nas costas da primeira linha de pressão e sempre tenta ganhar metros com a bola nos pés, através de passes ou conduções. Para quem viu o Atlético jogar, que foi semifinalista aí da Libertadores, era muito legal de ver jogar mesmo. Eu vi bastante jogo do Atlético, torci até assim, torcer, né? A gente torce só pro Santos, não consigo torcer pro outro, mas assim, achei legal a proposta, né, de jogo deles. Existe um ex-jogador do Santos que também era elite em primeira fase de construção. Tinha lançamentos em versões precisas, que são muito importantes para o jogo de Turra, e que eu gostaria muito de vê-lo novamente com a camisa branca. Para quem acertar quem é esse ex-jogador, eu vou dar um sorriso de Chuck. Pituquinha, galera. Puta, Pituca. Cara, não deveria ter vendido Pituca, velho. Vendeu muito barato. Tanto é que o Kashima Antlers não quer vender.
Quer que o cara fique lá o máximo que ele possível. E tá certo. O Pituca é daquele jogador super low profile, cara. Só que o cara é muito bom. Eu acredito que quando o Pituca voltar, eu tenho muito carinho pelo Pituca. Por mais que ele ainda não seja um ídolo, eu acho que ele tá no caminho. Mesmo que ele não seja um ídolo com títulos, eu acredito que ele possa ser um ídolo de admiração mesmo. Um cara que sempre fala muito bem do Santos, não queria ter saído, mas enfim, tá com uma carreira bem legal no Japão. Acompanho ele um pouco no Twitter, as coisas que ele faz e os jogos, é bem legal de ver. Enfim, Pituquinha, tomara que possamos ir. Se fosse fazer um investimento, eu investiria muito no Pituca mesmo, de verdade, cara. Dá o Rodrigo Fernandes pra eles lá, mais um dinheiro de pinga, mais um dinheiro de saque e traz o Pituca, velho. Demorou. Mais o Camacho de brinde pra pelo menos ele jogar mais. Aí bota e promove o Balão. Quero ver o Balão jogar. Enfim, já sobre a defesa, o Atlético de Turra também se defendia com 4-4-2 de uma forma até semelhante como a do Santos, porém com uma proteção muito superior do espaço entre linhas devido à boa leitura de Thiago Heleno e Pedro Henrique. Thiago Heleno, 300 mil anos. Mas também Turra usou uma variação interessante. Em certos jogos, o Atlético defendeu com 4-1-4-1, com um volante de marcação defendendo e ocupando o entre linhas. O Santos tem um jogador perfeito para isso e outro que também pode fazer essa função eventualmente. Quem que é que jogaria? Ou o Alisson, que infelizmente machucou, acho que dificilmente o Alisson volta por torcer, mas essas lesões seguidas de joelho dele achei muito complicado. E o outro é o Dodge, dá para fazer essa função também. Esse padrão do Atlético aconteceu em jogos contra times que têm um meio armador muito especial, daqueles que causam estrago quando tem espaço no frontal, como contra o Inter de Alan Patrick no Beira-Rio. Pode ser algo que ajude o Santos, que sofreu nas mãos de Jorge Recalde. As ideias de Turra se encaixam, mas só elas não resolvem os problemas do Santos. É necessário contratar um zagueiro construtor e um segundo volante de excelência. Eu diria que essas contratações resolveriam os problemas do próprio Odair, mas os fatores como o clima ruim e a sequência negativa me levam a crer que mais cedo ou mais tarde ele não será mais treinador do Santos. Verdade. Paulo Turra tem outro grande fator a seu favor, o ataque. Aí que é bom, hein? O Atlético utilizava um 4-2-3-1, 4-3-3 bem fluido, com pouca rigidez posicional e muitas movimentações por dentro. Mas o que mais me chama a atenção é a forma como o Turra utilizava seus extremos. Os pontas meias abertos de Turra jogavam mais por dentro, liberavam o corredor lateral, ofereciam apoios e ajudavam bastante na marcação, o que para mim é o jogo ideal para Soteldo e Ângelo. E com isso, o jogo de Lucas Lima e de Marcos Leonardo, na teoria, também melhoraria. Sem contar que Natan e Lucas Pires seriam potencializados no ataque para poder atacar o corredor e dar profundidade. Turra gosta de cruzamentos curtos e conscientes. Marcos Leonardo tem físico para ganhar duelos na área nessas situações. E Lucas Pires é elite nos cruzamentos. Uma pena, né? Lucas Pires, se você estiver vendo o vídeo, bota a mão na consciência. Rapaz, pede perdão. Vem jogar no Santão. Isso é bom, você é menino novo. Errou, mas você tenta muitos jogos, diferente do Natan, que eu quero que vá embora. Turra também gosta de que os volantes apoiem o ataque eventualmente e pisem na área. Vejo o Dodge fazendo essa função perfeitamente. E por esses motivos ele seria o treinador predileto para assumir o Santos, caso o Odair não fique. É necessário reafirmar que o Santos tem problemas estruturais graves na montagem do elenco. Isso não é culpa do atual treinador. E Turra também precisaria de reforços. Meus critérios para a contratação de um treinador sempre foram encaixe em relação ao elenco e competência. Turra me parece ter os dois. Mas, de novo, é necessário que o clube vá ao mercado para corrigir as carências graves no elenco. O talento está aí. Falta ajustado, enfim. Eu achei o cara foi cirúrgico, cara, de verdade. Eu concordo. Eu discordo só da coisa do Camacho, mas ele mesmo já consertou lá. Eu achei que é uma análise muito legal, muito lúcida. E desculpa aí, deu 25 minutos de vídeo, 26 minutos. Mas eu achei muito interessante, né? Vou repostar lá no Twitter, né? Pra quem quiser acompanhar, meu Twitter é Vem Pro Peixão, tudo junto. E acompanha lá, a gente vai discernindo,
dissertando, aliás, né? Discernindo também, né? Muitas coisas. E é isso, galera. Concordo, acho que pode dar muito bom. Eu sinto uma vibe legal, gostei da entrevista coletiva do Turra, acho que mais centrado, não ficou falando tantos floreios assim, falou mais que do como trabalha, e gostei que ele foi mais enérgico, deixou a diretoria cuidar do caso dos meninos aí, que são meninos mesmo, né? E é isso. A gente vai ficar no aguardo. Vamos resenhar aí, galera. Por favor, curta, comente, compartilhe o vídeo, assim, pra nós é muito importante, ajuda a manter o canal, vamos crescer e vamos resenhar aí, bora pros próximos vídeos, a gente fiquem com Deus, a gente até a próxima, e eu tô falando tudo junto no mesmo tempo, e é isso aí, galera, abraço, fique com Deus e tchau!